Esse vídeo é a continuação da sua primeira parte. Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha, tá certo? Vai ser bem importante para você conseguir pegar algumas coisas que eu vou trazer nesse vídeo, tá certo? Então, é isso, se inscreve e vamos pro vídeo. Bom, agora vamos para as lutas contra o Piccolo. Mas primeiro, quem é o Piccolo? É um personagem que viveu no período Cretáceo e lutou contra literais dinossauros, e os venceu, mas ficou preservado de forma praticamente perfeita durante milhões de anos. Então foi revivido e assim começa o arco e as lutas. E é sério, eu não estou nem resumindo, os caras querem muito lutar com ele, pois querem ver como um corpo humano que não recebeu influência da civilização reage aos estilos das artes marciais atuais, principalmente na figura do mestre do karatê Katsumi Orochi e o artista marcial chinês Retsuko. E é aquilo, o Piccolo é colocado como o pináculo da evolução humana durante o arco, muito ligado à sua força e selvageria. E qual o meu ponto para falar da lacração nesse arco? É que, nos argumentos repetidos à exaustão pelos macho alfa, masculinistas, nerdolas e assim por diante, é que os homens estão mais frouxos e isso é culpa do feminismo, da cultura woke, que os homens não sabem mais falar com as mulheres. Mas o que isso tem a ver com o Piccolo em si? Bom, isso está diretamente ligado ao arco dele, de certa forma, pois o Piccolo aprende e se adapta ao mundo moderno, como eu vou falar mais à frente. Mas essa galera sempre puxa um argumento de tipo, ah, então, cara, lá nas cavernas o homem caçava, o homem não sei o que, o homem não sei o que e tal. E, de fato, a caça era uma necessidade daquele período histórico. Mas com o tempo ela se transforma em passatempo. Ela deixou de ser algo de suma importância para a sobrevivência do ser humano e se torna algo mais banal, literalmente esportivo até. Já tem uns bons séculos que isso está assim. Mas essa galera puxa esse argumento porque é uma tentativa de dizer: olha, essas mudanças aí do feminismo é antinatural. Eles estão acabando com a sua real natureza de macho, que é a agressividade e a força física. Afinal, supostamente, apenas ter o shape vai te garantir ter qualquer mulher que você quiser. Porque para essa galera, até as mulheres que defendem isso colocam como se as mulheres fossem superficiais e interesseiras. Tem uma razão histórica para isso, dessa raiva desses caras, que até o camarada Engels quase que prevê no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, mas que não falaremos nesse vídeo para não sair mais do ponto. Voltando, o Piccolo meio que encarna tudo isso. Inclusive fica a informação que, sim, o Piccolo iria ganhar de absolutamente todo mundo que tentasse bater de frente com ele. Pelo amor de Deus. Tipo, ele enfrentava dinossauros e ganhava. Realmente seria impossível um humano de hoje ganhar dele. Assim como para nós seria impossível ganhar dos nossos antepassados neandertais. Eles eram mais fortes do que nós, Homo sapiens. Justamente por isso que esse não é o ponto do arco e do personagem, que seria só a vitória pela vitória, mas sim como o Piccolo se adaptou e aprendeu com o mundo moderno, para além do questionamento constante do arco que o Baki e até o Jack trazem durante as lutas, que é se os homens modernos evoluíram, se estão melhores do que antes, na época do Piccolo. Que, claro, é um comparismo meio burro, mas que a resposta não está errada, pois literalmente o Baki fala: nós inventamos as artes marciais, não deixamos nada para trás. E lógico que, como o ponto da obra é a luta, é óbvio que ele está falando objetivamente das artes marciais. É uma comparação de força e de conceitos e ideias, igual a qualquer mangá de porrada. Mas o que ele está dizendo, para além disso, é que nós nos adaptamos e isso é normal. Nos adaptamos ou mesmo modificamos o ambiente à nossa volta. E até indo além, o próprio Pico entende valores ali imbuídos de honra e respeito numa luta, que são coisas abstratas que inventamos com o tempo. E eu sei que alguns podem pensar, ah, mas valores de honra é coisa de homem, né? E tipo só, não, não, completamente não. Se eu pegar um samurai e um cavaleiro medieval, eles tinham código de honra, mas eram os mesmos códigos, nos mesmos sentidos? Não. Cada país tem uma história, eles não eram nem dos mesmos períodos históricos e geográficos, os códigos não eram os mesmos, e o Pickle entende um pouco desses valores abstratos, que, ou seja, não são naturais. A única coisa que você poderia dizer ser natural é a adaptação do ser humano, tanto que na vitória final do Piccolo contra o Baki, ele usa uma técnica mostrando como ele se adaptou, assim como no começo da luta dele.
Ele não lutou apenas para comer como era o costume, ou seja, apenas por motivos práticos, mas agora para defender seu orgulho, pois ele se adaptou ao novo ambiente. Então, no final, o que o arco diz é que não existe uma essência do homem, pois todos nós estamos em constante adaptação e mudança, sendo esse mais um motivo para Baki ser um anime lacrador. A essência da força do homem é a sua mudança, não meramente a sua agressividade. E só um pequeno interlúdio antes de seguir para o próximo tópico, seria que o próprio anime já aponta como esse rolê de debate de quem ganha de quem é irrelevante. O próprio Baki até projeta como seria uma luta do Piccolo com outros caras e diz que adoraria ver essa disputa, quase como, né, mostrando como a audiência já meio que pensa. Mas no fim o que realmente importa é como o próprio Baki irá reagir àquela luta e o próprio Piccolo também. Ou seja, é uma história inventada, aqueles personagens tipo não existem. O que importa não é tanto assim a mecânica da luta, mas sim a mensagem que é passada. E bem até. O anime está basicamente dizendo isso. No caso do Retsuko, é interessante, pois fica claro uma coisa que já era percebida em muitos momentos da obra. E aqui ressaltando que não li o mangá, então não sei o quanto veio do autor ou da equipe da produção do anime em si. Mas é um total ódio ou meio que um certo desinteresse por essa cultura de massa da mídia hegemônica dos Estados Unidos, que tenta transformar tudo em espetáculo, mas que no fim só soa muito artificial e desinteressante. E não só apontando isso, os personagens reagem dessa forma, o Retsuko demonstra isso durante suas lutas de boxe, sabe? Pessoas de fora vendo como a indústria cultural pega a imagem do homem chinês, mestre de Kung Fu, que está desafiando a arte do boxe, por assim dizer, e daí montar toda uma narrativa para produzir engajamento e publicidade. É só voltarmos para a luta do Baki contra o Oliva, que esse quer transformá-lo em um espetáculo para todo o país ver. E o Baki rejeita essa ideia, decidindo lutar ali mesmo. E claro, a luta deles é foda e tudo, mas acontece na cadeia, especificamente na parte da solitária, e só é vista por três carcereiros. A obra rejeita a ideia de um grande evento em sua diegese. O próprio Retsuko está em uma limousine, um símbolo de luxo que aparece em muitos filmes dos Estados Unidos, e, por ser grande e luxuosa, teria tudo do bom e do melhor para atender os caprichos de quem a usa. Mas o Retsuko pede um mero chá long e isso não tem. Então ele aponta como as limousines são inúteis para ele. E até ameaça o produtor, em outro momento, para demonstrar como não ficará à mercê dele. Para além de quando vai ter uma primeira luta, né, de boxe e ele olha para o seu adversário e está claro que ele está apenas atuando para mostrar o espetáculo. Tipo, é só lembrar até da luta, né? Um exemplo mais esdrúxulo, né? Da luta que teve, né, contra o Jake Paul e o Mike Tyson, que o Jake faz questão de chegar ostentando com um carrão para fazer todo o espetáculo, e o Mike Tyson chega na maior simplicidade, sozinho, ou simplesmente do teatro pós-moderno, que é o WWE, e eu, não ironicamente, não falei isso como um insulto, mas aquilo é um grande espetáculo, super divertido. Sendo esse o ódio à cultura americana o motivo de Baki ser um anime lacrador. E claro que eu poderia falar da luta do Yujiro contra o Baki, mas acho que o vídeo vai ficar desnecessariamente grande, então fica para uma próxima. Mas é interessante que os momentos que a obra escolhe para ressaltar do Yujiro como momentos de maior força são os momentos em que, um, ele derrotou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e o momento que o pai dele, o avô do Baki, o Yujiro, derrotou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E no caso do Baki, qual o movimento do Baki, né, até antes de enfrentar o seu pai? Foi ele derrotou o Biscuit Oliva, um agente dos Estados Unidos. E é claro, eu não estou falando que Takagi seja comunista ou coisa do tipo, eu pelo menos nunca vi esse tipo de declaração dele. Mas dá para dizer que no mínimo ele é um nacionalista e com certeza anti-imperialista. Então até sinto que o Takagi tenha essa percepção. Sinceramente, esse vídeo nasceu da ideia de meio que ser uma zoeira, mas acabou ficando mais sério do que eu gostaria. Bom, se inscreva se curtiu, deixa o like, se não curtiu também deixa o like. E obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado e até a próxima.